Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos aqui. Esse trabalho de Evangelho no Lar, lá da nossa casa espírita, Lália Nogueira, para levar a cada um dos nossos irmãos esse momento difícil que nós estamos passando, mas muito importante para todos nós, porque estamos reunidos com a nossa família, aprendendo, renovando aquele carinho todo especial que deve ter no laço de família. E hoje, então, novamente, estudando o capítulo 7, que é Bem-aventurados pobres de espíritos. E nós hoje vamos ver o item 7, 8, 9 e 10. São mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Disse então Jesus essas palavras: Graça te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas aos doutos e aos prudentes, e por teres revelado aos simples e aos pequenos. Mateus, capítulo 11, 25. Pode parecer singular que Jesus renda graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e aos pequenos, que são os pobres de espírito, e por as ter ocultado os doutos e aos prudentes mais aptos na aparência a compreendê-las. É que cumpre-se entenda que os primeiros são os humildes, são os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores a toda a gente. Os segundos são os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano, os quais já se julgam prudentes porque negam e tratam a Deus de igual para igual, quando não se recusam a admiti-lo. Portanto, na antiguidade, douto era sinônimo de sábio. Por isso é que Deus lhe deixa a pesquisa dos segredos da terra e revela os do céu aos simples e aos humildes que diante dele se prostram. O mesmo se dá hoje com as grandes verdades que o Espiritismo revelou. Alguns incrédulos se admiram de que os espíritos tão poucos esforços façam para os convencer. A razão está em que estes últimos cuidam preferentemente dos que procuram de boa fé e com humildade a luz daqueles que se supõem na posse de toda a luz e imaginam talvez que Deus deveria dar-se por muito feliz em atraí-los a si, provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se manifesta nas mais pequeninas coisas, como nas maiores. Ele não põe a luz debaixo do arqueiro. Por isso é que a derrama em ondas por toda parte, de tal sorte que só cegos não a veem. A esses não quer Deus abrir à força os olhos, dado que lhes é apraz tê-los fechados. A vez deles chegará, mas é preciso que antes sintam as angústias das trevas e reconheçam que é a divindade e não o acaso quem lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, Deus emprega os meios mais convenientes conforme os indivíduos. Não é a incredulidade que compete prescrever-lhe o que deve fazer, nem lhe cabe dizer. Se me queres convencer, tens de proceder dessa ou daquela maneira, em tal e tal ocasião, por essa ocasião é a que mais me convém. Não se espantem, pois, os incrédulos, de que nem Deus, nem os espíritos, que são os executores da sua vontade, se lhes submetem às exigências. Inquiram de si mesmo o que diriam se o último dos seus servidores se lembrasse de lhes prescrever
fosse o que fosse. Deus impõe condições e não aceita que lhe queiram impor. Escuta bondoso os que a ele se dirigem humildemente, e não os que se julgam mais do que a ele. Perguntar-se-á, não poderia Deus tocá-los pessoalmente por meio de manifestações retumbantes, diante das quais se inclinasse os mais obstinados incrédulos? É fora de toda dúvida que poderia. Mas então, que mérito teriam eles? E, ademais, de que serviria? Não se vêem todos os dias criaturas que não cedem nem à evidência, chegando até a dizer, ainda que eu visse, não acreditaria, porque sei que é impossível. Esses, se negam assim a reconhecer a verdade, é que ainda não trazem maduro o espírito para compreendê-la. Têm o coração para senti-la. O orgulho é a catarata que lhes tolda a visão. De que vale apresentar à luz a um cego? É necessário que antes se lhe destrua a causa do mal. Daí vem que o médico hábil, Deus primeiramente corrige o orgulho. Ele não deixa o abandono àqueles de seus filhos que se acham perdidos, porquanto sabe que cedo ou tarde os olhos se lhes abrirão. Quer, porém, que isso se dê de modo próprio, quando vencidos pelos tormentos da incredulidade, eles vêm de si mesmo lançar-lhes nos braços e pedir-lhe perdão, quais filhos pródigos. Então, muito importante essa lição, principalmente no momento que estamos vivendo, onde cada vez mais devemos ser humildes. A humildade que é mais importante, deixar de lado o orgulho, a vaidade, o egoísmo, isso tudo são pragas que vão terminar com a nova era que está se iniciando. É muito importante nós entendermos que nós estamos saindo do mundo de provas e expiações para entrar no mundo de regeneração, onde na certa vai vencer o bem e o amor. Então, meus queridos irmãos, vamos passar esse momento, embora difíceis para todos nós, mas um momento que temos que ter paciência para depois podermos usufruir das glórias. E que Deus abençoe a todos nós que estamos escutando esse evangelho muito importante, a palavra, a interpretação de Jesus, dos Espíritos, né, que nos dirigem. Vamos agora, nesse instante, meus queridos e amados irmãos, caminhar na nossa casa, trazendo a paz, a tranquilidade, o amor por todas as dependências do nosso lar, desde a porta da frente até o fundo, e vamos pedir a Jesus que nos dê amparo, a proteção e principalmente a abnegação, a humildade que é importante. E vamos pedir também a esses médicos abnegados do espaço, que coloquem nas águas que estão certamente nas jarras, em cada lar, o medicamento para a cura do corpo, o equilíbrio e a harmonia do espírito. E que a paz de Deus e de Jesus permaneça com todos os queridos irmãos.